Olá pessoal, vamos voltar a falar sobre antenas. Afinal de contas, nosso negócio aqui é radiofrequência, né? E nada melhor do que um pouquinho de antena. Aproveitando o feriado prolongado, a gente sempre dá um jeito, né? De fazer uma antena, arrumar uma antena, tentar resolver alguma coisa. Então, essa vez foi a vez da plano terra, a vertical plano terra para VHF. Vocês estão vendo aí na figurinha. Parecida com ela, não é essa aí não. O interesse é que eu preciso trocar uma antena que está aqui, que deve ter levado uma descarga elétrica. Ela é uma dual band VHF UHF e ela não está reagindo mais adequadamente. Então eu queria construir uma plano terra só para VHF, simples, para colocar no lugar. E como o João Roberto, pessoal do CRAN, Clube de Radioamadores de Americana, eles colocaram no ar a repetidora de 223, 940, para quem quiser escutar. Está muito boa a repetidora. Então, se eu tenho um HT aqui que opera em 220 MB, na faixa 220, 225, né? E se eu fazer uma antena do lado de fora para poder trabalhar um pouco essa faixa e as repetidoras que estão no entorno aí de 220 MB. Então esse foi o trabalho da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado, ontem, tentando entrar num acordo aqui com as planoterras. E deu para desenvolver um pouco mais de conhecimento a respeito do comportamento da antena. O pessoal costuma dizer, tá aqui a receita de bolo, dimensão é tal, vertical, plano de terra, tantos graus, monta que funciona. Funciona. E daí a gente lembra aqui no grupo do RF Old School, do nosso grande amigo Jolie, PY2BDJ, que ele falava que em RF 1 quilômetro a mais, 1 metro a menos, funciona. Essa era a tirada dele. Funcionar sempre funciona. Agora, se funciona do jeito que a gente quer ou do jeito que devia ser, aí são outros 500, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a vertical, um plano de terra virtual, né? A VHF. Para quem não conhece, essa é a antena. Ela tem um elemento vertical, que é o elemento radiante, e o plano de terra, que são três, quatro elementos, às vezes na horizontal, às vezes com um certo ângulo. Eu vou explicar isso para vocês, que ele forma como se fosse um terra virtual no entorno da antena, para se contrapor ao elemento radiante. E o que nós vamos montar aqui no fim e testar é justamente utilizando esse conector, né, que é o PL259, é o conector de UHF fêmea com flange, porque ele facilita tudo. Ele facilita a montagem do elemento vertical no pino central, a solda dos elementos radiantes, ou melhor, do plano de terra na flange, e ele está pronto por baixo aqui para receber um conector com o cabo e terminar a instalação. Então é muito prática essa montagem. Vocês vão ver como é que ficou. Muito bem, para a gente começar a falar da antena vertical com plano de terra, vamos falar de uma antena vertical sem o plano de terra. O dipolo, nosso famoso dipolo. O dipolo é o elemento mais simples de qualquer sistema radiante. Um dipolo de meio comprimento de onda. Então, um dipolo de meio comprimento de onda, quer ele esteja na horizontal, como é mais comum a gente enxergar, quer esteja na vertical, como está aí no desenho, ele tem uma impedância teórica de 72 ohms. E se você tiver um dipolo suficientemente distante de obstáculos e do chão, ele vai apresentar essa impedância também na hora que você for lá medir, na hora de 72 ohms. Às vezes sobra um pouquinho de reatância e tal, mas dá tudo certo. Então esse é um dipolo de meio comprimento de onda. Vamos continuar a nossa ilação aqui. Imagina um ponto P distante, aqui ó, bem distante, como se fosse uma antena de recepção distante, um ponto P. E vamos considerar dois elementos infinitesimais. Nós chamamos de elemento finito
é uma técnica que a gente usa para simular antenas. Você quebra o elemento da antena em pedacinhos pequenos, que a gente chama de elementos finitos, considera qual é a corrente que circula na antena, e daí você sabe qual é a corrente que circula em cada elemento finito, e a partir daí você pode fazer a soma do sinal radiado por cada elemento finito que compõe a antena, para chegar a esse sinal lá no ponto P. O software que a gente usa para simular a antena, o MM-ANA, ele usa exatamente essa técnica para calcular diagrama de radiação, ganho, impedância e tudo mais da antena. Mas vamos imaginar só dois elementos finitos igualmente distanciados sobre o dipolo, mais ou menos no meio do dipolo aí. Eles passam uma certa corrente nesse elemento, não vem ao caso, mas ela é igual aqui e aqui. A única diferença é que em cada elemento finito ela está com oposição de fase, e dá para a gente perceber então que a uma certa distância esse sinal se compõe, somando o sinal lá no ponto P e representando então daí o sinal recebido nesse ponto P. Ok? Então vamos começar a analisar dessa forma para vocês entenderem como é que a antena vertical funciona. O dipolo vertical também funciona, vai funcionar exatamente assim, tá? Começamos repartindo o dipolo ao meio e enterrando ele num plano de terra metálico horizontal infinito. Ele não tem dimensão, é muito maior do que o elemento radiante aí, que é metade do dipolo. Na hora que a gente faz isso, a impedância, que era 72 ohms entre os dois elementos do dipolo, agora entre esse elemento do dipolo que sobrou e o plano de terra, a impedância vai ser de 36 ohms, que é a metade da impedância anterior, tá? 36 ohms. E o interessante é o seguinte: o ponto P distante continua no mesmo lugar, e nós temos dois elementos finitos. Só que aqui para baixo eu não tenho mais o dipolo, né? Eu não tenho mais esse dipolo, por isso que ele está pontilhado. Eu peguei metade do dipolo e conectei ele no plano de terra. Tem um elemento finito de cima e uma imagem do dipolo embaixo. É como se esse plano de terra, para nossos olhos, funcionasse como se fosse um espelho óptico. Então a gente está vendo do lado de baixo a imagem do elemento de cima. Então você vê um elemento pontilhado aqui, que é a imagem do elemento de cima, e uma imagem do elemento finito que a gente gostaria de considerar. Como é que funciona isso? Bom, o elemento finito do dipolo de verdade continua radiando o sinal dele, e uma parte chega lá no ponto P. Ele mesmo radia em todas as direções. Como ele é um elemento finito, muito pequeno, ele é isotrópico, ele irradia em todas as direções. E também irradia na direção do plano de terra. Tem um ângulo aqui que vai refletir no plano de terra e vai ricochetear exatamente lá no plano P, no ponto P. Se a gente puxar essa linha para trás, a gente vai ver que seria o equivalente à radiação do elemento finito imagem, aquele que está do outro lado. Então, esse plano de terra funciona como um espelho eletromagnético, refletindo ou fazendo como se existisse o outro lado do dipolo. E a impedância dele é 36 ohms. Aí nós temos a primeira versão da nossa antena vertical de 1/4 de comprimento de onda, porque agora não é mais meio, né? Estou com metade do dipolo, que era meio comprimento de onda, agora é uma vertical de 1/4 do comprimento de onda com um plano de terra infinito. Ficou ruim a impedância, né? 36 ohms. Como é que eu vou trabalhar com 36 ohms? O meu cabo coaxial tem impedância de 50 ohms. Então vamos mais um pouco para frente. Aí, empiricamente, dá para fazer esse cálculo até matematicamente ou por simulação, mas ele fica relativamente complexo. Entendeu-se que eu posso substituir esse plano de terra, que seria um espelho eletromagnético infinito, por alguns elementos radiais, e que 3 ou 4 elementos desse
com um pouco mais do que o comprimento do elemento vertical, ele se comporta como se fosse um plano de terra com aquelas propriedades que eu falei antes, tá? Então a gente já começa a ver, vocês devem ter visto, antenas desse tipo. É uma antena vertical de 1/4 de comprimento de onda com um plano de terra a 90 graus formado por 4 varetinhas na horizontal. Funciona? Funciona. É uma questão de impedância. Essas varetas na horizontal elas têm que ser um pouco maior. Quanto mais diferente for o tamanho do plano de terra, as varetas do plano de terra em relação ao tamanho do elemento radiante, mais elas se desacoplam. Então a interferência do plano de terra na sintonia do elemento radiante diminui também. Tem outras características, vamos ver daqui a pouco. Enfim, essa é uma antena vertical de 1/4 de comprimento de onda com plano de terra a 90 graus. A impedância ainda é muito baixa. Na ordem de 30 a 40 ohms, a impedância é baixa. Agora, imagina o seguinte: se eu pegar aquele plano de terra que está a 90 graus e dobrar para baixo, como está aí do lado direito, eu vou ter um dipolo de meio comprimento de onda. É que aqui o conector está um pouco grandinho para esse desenho, mas é isso mesmo. Então imagine esse dipolo, esse plano de terra dobrado para baixo, esses dois elementos, se eles fossem unidos um no outro, né, bem próximos, eles corresponderiam à parte de baixo do dipolo e o elemento vertical à parte de cima do dipolo. E também a impedância seria da ordem de 72 ohms, que é a impedância do dipolo. Isso é verdade. Depois vou mostrar que é verdade mesmo. Então, nós temos a seguinte situação: se eu tenho um elemento vertical e o plano de terra a 90 graus, eu devo ter algo em torno de 36 ohms. Se eu tiver o plano de terra a 180 graus, né, dobrado todo para baixo, eu chego próximo a uma geometria do dipolo de meia onda, e daí a impedância vai para 72 ohms aproximadamente. Ou seja, se eu tiver um ângulo intermediário entre o 90 graus e os 180 graus, eu vou conseguir ter uma impedância de 50 ohms. É uma questão de ajustar, ok? Então existe um ângulo entre 90 e 180 que a impedância da antena chega em 50. Eu disse, poxa, legal, é isso que eu queria. Eu quero casar essa antena com 50 ohms do meu cabo. Então vamos ver como é que isso acontece. Uma forma da gente simular isso, em vez de ficar entortando a antena, que foi o que eu fiz no fim de semana, mas eu vou mostrar para vocês, vamos usar o simulador, né? O MM-ANA. O MM-ANA faz justamente essa simulação por elementos finitos. Desenhei uma vertical de 1/4 comprimento de onda com um plano de terra com elementos um pouco maiores do que 1/4 comprimento de onda. Se a gente for ver na prática, esse elemento aqui tem em torno de 48, 49 centímetros o vertical, e o plano de terra está com 52 centímetros. Ele tem o software, né, uma forma de nós colocarmos os elementos nesse software. Cada número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um dos elementos da antena, e eu tenho que dar as coordenadas x, y e z do início do elemento e do fim do elemento para cada um dos elementos, as duas pontas do elemento. Então eu não consigo dizer, olha, eu quero o ângulo de 20 graus, eu quero um ângulo de 40 graus para o plano de terra. Eu tenho que dizer exatamente qual é o início e o fim do elemento aqui, né? O fim e o início do elemento, para poder desenhar adequadamente a antena, e para que ele possa simular também. O ponto de alimentação é essa bolinha vermelha, que é a base do elemento vertical. Então no programa aqui, olha, W6C, W6 é o elemento vertical. Na verdade eu coloquei um toquinho de elemento vertical, que ele tem 5 milímetros. 5 milímetros é só para
para poder colocar o ponto de alimentação nesse elemento vertical, e depois em cima dele eu continuei com o elemento até 40, aqui o de 48,7 centímetros, tá? Começa em 5 milímetros, vai até 48,7 centímetros. Então, esse daqui é a forma de desenhar. Para chegar nisso, eu tive que montar uma tabela, porque eu quero fazer essa simulação em função do ângulo. Então, usei esse ângulo alfa aqui, que é o ângulo em relação à horizontal, e defini uma distância H, horizontal, uma distância V, vertical, e fui tabulando aqui, fazendo algumas continhas trigonométricas com senos e cossenos, considerando que a hipotenusa, que é o elemento propriamente dito, ele tem sempre um comprimento constante de 52 centímetros. Então, considerando esses 52 centímetros e o ângulo, fazendo as contas de seno e cosseno, arco cosseno e tal, eu cheguei a essa conclusão de quais são as dimensões horizontal e vertical, para poder sair fazendo conta. Então, alimentei o MM-ANA com esses parâmetros, fui alterando e fui então tirando resultados da simulação, e achei algumas coisas interessantes. Primeiro, aquela teoria inicial de que quando a gente está próximo de 90 graus, a impedância em torno de 36 ohms, confirmou. Aqui, olha, na verdade, com 20 graus, a impedância deu 35,4 ohms. E quando você está próximo do 180, que no caso aqui seria 90 graus, quer dizer, em 70 graus eu já estou aproximando aqui dos 72 ohms do outro lado. Então, e outra coisa interessante que deu para perceber é que essa variação é linear com o ângulo. Então aqui embaixo nós temos a variação angular de 20 a 70 graus, e aqui é a impedância. Então dá para perceber que existe um ângulo, que é a impedância aqui de 50 ohms, existe um ângulo um pouco menor do que 40 graus, que a impedância da antena chega em 50 ohms. Isso é, vamos dizer assim, na prática, usando um simulador que é bastante realista, tá? Se nós olharmos na tabela, olha só, 40 graus vai dar 50,8 ohms. Então, se eu quiser 50 ohms, é um pouquinho menor do que 40, na ordem de 39 graus. Ok? Outra coisa interessante é a interferência do plano de terra, quando a gente mexe no ângulo do plano de terra, com o comprimento da vertical, para se chegar de novo na ressonância, na sintonia da antena. Então, conforme quando a gente está com o plano de terra bem aberto, eles estão ortogonais entre si, 90 graus. Ou seja, o campo elétrico e o campo magnético do elemento vertical e dos elementos do plano de terra são ortogonais entre si, estão a 90 graus. Então, eletromagneticamente, a gente pode dizer que um não enxerga o outro. O plano de terra na vertical, ele não, na horizontal, né, 90 graus, ele não interfere em nada no elemento vertical, na sintonia do elemento vertical. Agora, conforme eu vou baixando esse ângulo, e no limite eu chego ao dipolo de meia onda de novo, a interferência é máxima, porque daí os campos estão alinhados, o campo elétrico e o campo magnético está alinhado, tanto do elemento de cima quanto do elemento de baixo, a ponto de que aqui, nesse momento eu tenho um dipolo de meia onda de novo. Então, conforme a gente vai baixando o ângulo, para chegar nos 50 ohms, eu tenho que compensar o comprimento do elemento lá em cima. Interessante que isso na prática também aparece. Então não adianta eu chegar ali e sintonizar a antena cortando os elementos. Ok, coloquei na frequência que eu queria, agora eu vou ajustar a impedância. Na hora que eu tento ajustar a impedância, ela sai de sintonia. É isso que eu queria ressaltar. Então é um movimento duplo. Você tem que ir ajustando a impedância e ajustando a ressonância, ajustando a impedância e ajustando a ressonância. E daí eu montei as antenas, né, no fim de semana, duas antenas, uma para 145, para faixa de 2 metros, e outra para 222, 223 MHz, que é essa menorzinha aqui. Usando o conector fêmea de flange, não vou mostrar o zoom, porque
porque a solda aqui ficou muito feia. É difícil soldar aqui, porque na hora que você solda um, solta o outro. Então é uma arte aí de temperatura do ferro, como é que você segura esse negócio e tal. Então não fica muito bonita a solda que está aqui. Mas como eu vou cobrir com um cone de Durepoxi para proteger aí da umidade do tempo, então eu vou esconder a coisa feia que eu fiz. Como a radiofrequência não enxerga essa coisa feia, para mim está tudo certo, né? Eu costumo alertar os colegas e aqueles que acham que a antena está torta, não sei o que. Gente, presta atenção. Você, quando olha a antena, você está enxergando com o comprimento de onda de 600 nanômetros, mais ou menos. 600 vezes 10 a menos 9 metros. A nossa visão tem essa resolução, é o comprimento de onda da luz na faixa visível. A radiofrequência está olhando aqui com 2 metros, com 1,3 metros. Essa é a resolução que a radiofrequência tem para enxergar a nossa antena. Então ela vai tirar uma média de tudo aquilo ali. Não interessa se está bonito, se está feio, se está torto. Vai ser uma antena. Como dizia 2BDJ, 1 quilômetro a mais, 1 metro a menos, funciona. E, bom, medir a antena. Aqui já é o resultado depois de muitos cortes, recortes e tudo mais, né? Note o seguinte. Eu não estou entendendo nada, então vamos por partes. Zmag é a linha verde. Verde é a parte resistiva, a parte da impedância propriamente dita, tá? A parte que nos interessa fazer o casamento de impedância. Então aqui tem a linha de 50 ohms, eu quero saber justamente o ponto em que essa linha verde cruza os 50 ohms. É aqui o meu interesse. É aqui eu casei a impedância. Agora, eu posso estar casando a impedância, mas eu posso não estar na ressonância da antena. A ressonância da antena é quando a fase cruza o zero. A fase é esse lilás aqui. Nós temos um gráfico de fase lilás aqui do lado, de mais 10 graus, menos 10 graus. E ele está cruzando o zero aqui. Aonde? Aqui, na frequência de ressonância, 145.1374. Essa é a ressonância. E esse é o ponto de 50 ohms. O mínimo de SWR, de taxa de onda estacionária, está aqui, ó, nesse ponto. Quanto? Mínimo de SWR, 1,06 por 1 em 145.680. Está aqui. Que corresponde a um mínimo de perda de retorno. Está dando mais ou menos menos 31 dB de perda de retorno. O que é menos 30 dB de perda de retorno? Se você fizer a conta do logaritmo, aí você vai descobrir que o que está retornando de potência da antena de volta no cabo, que a gente chama perda por retorno, porque a impedância não está bem casada, é 1 milésimo da potência que eu estou transmitindo, tá? 1 milésimo da potência que eu estou transmitindo. É 0,1% nesse caso. Então está bem casado. O ideal aqui seria que a ressonância acontecesse no ponto de 50 ohms. Aí é o melhor dos mundos. Daí vai dar 0,0. Daí a taxa de onda estacionária vai dar 1,00000 por 1. Está casadinha. Quando a ressonância e os 50 ohms casam. Tá? Então, nós temos que nos satisfazer aqui com um mínimo de taxa de onda estacionária, que já é muito baixo, 1,06, onde a parte da impedância propriamente dita é um pouco menor do que os 50 ohms, está aqui. E a ressonância também não é zero. Eu tenho uma fase da ordem de 2,5 graus mais ou menos aqui, um erro de fase aqui indutivo. Então a impedância não é puramente resistiva, etc, etc. Mas essa antena está muito boa. Veja só, de 144 a 148, eu estou abaixo de 1,2 por 1 de estacionária. 1,2 por 1 de estacionária. Essa antena é um espetáculo. Está boa demais. E assim ficou. Olha só como ficou aqui
a resposta da antena 222 para confirmar para vocês que ela fica bem melhor quando a gente consegue aproximar a ressonância. A ressonância aqui está em 222,439 e a impedância cruza aqui os 50 ohms um pouco mais para baixo. O mínimo de taxa de onda estacionária e de perda de retorno acontece no meio dos dois aqui. Como elas estão mais próximas, a impedância e a ressonância estão mais próximas em frequência, a gente consegue um mínimo mais mínimo, no caso aqui deu 1,01, 222,24 MHz. E a perda de retorno, olha só, chegou a 47 dB mais ou menos, quase 50 dB. 50 dB é 1 sobre 100 mil. Então, o que está retornando de potência é 1 sobre 100 mil avos da potência transmitida. É muito boa. E também aqui de 220 a 224, eu não fui até 225, que ia dar mais um pouquinho mais para cima aqui. Não tá melhor do que a outra antena, porque a outra estava melhor que 1,2, essa está melhor que 1,15 de taxa de onda estacionária. Então, uma antena excelente. Então, para concluir, é isso, pessoal. A antena vertical plano terra, ela é muito simples de fazer, ela dá um excelente resultado, faixa larga. Ela tem ganho? Tem o ganho que é esperado de uma antena simples como essa, 2,15 dBd. Perdão, 2,15 dBi é o dipolo sobre a isotrópica. Essa daí vai dar uns 3 dB, mas ela tem um pouquinho mais de ganho do que o dipolo de meia onda, porque o plano de terra, ao existir, né, ele pega o lóbulo, o diagrama de radiação vertical, e joga ele um pouquinho para cima e dá uma espremida nele. Na hora que você espreme o diagrama vertical, ele dá um pouco mais de ganho. Atirar um pouco elevado, porque o dipolo vertical ele tem um ângulo de tiro perpendicular a ele, horizontal. Uma vertical desse tipo já vai ter um ângulo um pouco mais elevado também, que facilita a propagação e difração em distâncias um pouco maiores, aí, de dezenas ou centenas de quilômetros. Mas ela tem essa manhãzinha de ajustar o ângulo do plano de terra para se conseguir o casamento de impedância em torno de 39 graus. Resgatem aí aquele transferidor que vocês usaram no ensino fundamental. e também o ajuste do comprimento da vareta para conseguir a sintonia, né? Por isso que eu mostrei a curva de onda estacionária e tal, porque às vezes você ajusta a antena usando o medidor de taxa de onda estacionária, você não está vendo nem qual é a impedância e nem qual é a ressonância, você está vendo a composição disso daí. Então você está enxergando o que resulta da composição de uma certa impedância com uma certa reatância. E daí você tem a taxa de onda estacionária, ok, vai funcionar. Agora, quando você consegue juntar os dois, impedância e ressonância, o mais próximo possível na mesma frequência, a situação fica ótima, daí fica realmente muito boa. Por que você não fez isso na antena de 2000? Porque dá um trabalhozinho do cão, e daí você vai cortando, e daí passou, tem que trocar a vareta. Daí disse, não, tá bom assim, vai funcionar desse jeito. Espero que ajude vocês a montar suas anteninhas, principalmente em 220 MHz, faixa bastante pouco usada, que coisa estranha, né? Mas ela está sendo populada cada vez mais. Temos aí algumas repetidoras interessantes nessa faixa, e ela pode ser bastante interessante para alguns experimentos. Alguns desses HTs chineses aí estão vindo com 220 MHz. O meu Raditel opera com 4 watts em 220, está funcionando direitinho. Não sei os outros, alguns com baixa potência, outros com mais potência. É uma questão de selecionar. Obrigado pela atenção e até a próxima.